O sonho de uma vida próspera e rica passa na cabeça de milhares de pessoas todos os dias. Com certeza, é magnífico pensar no fato de ter uma vida abundante em todos os sentidos: liberdade financeira, geográfica, patrimônio, renda passiva, dignidade para ter conforto, segurança e paz para você e para aqueles que você ama. Quem não gostaria? Mas e as ferramentas para tudo isso? Existem? É possível viver assim? No vídeo de hoje, vamos explorar um clássico que já ajudou milhares de pessoas no mundo a alcançar uma mentalidade financeira diferente: Os Segredos da Mente Milionária. Este livro é uma verdadeira máquina de vendas, mas não só de vendas. É um dos livros mais bem avaliados por seus leitores, quando o quesito é riqueza, ou melhor, criação de riqueza. Duvido muito que você não tenha ouvido falar dele, que já tenha visto ou que já tenha lido este livro. E mesmo que você já tenha lido uma ou mais vezes, fique conosco até o final deste vídeo, que vamos abordá-lo de maneira diferente. Então, prepare-se para adquirir toneladas de conhecimento que poderão te levar a outro nível. Os Segredos da Mente Milionária oferece uma perspectiva única sobre como alcançar a riqueza, discutindo tópicos ligados à situação financeira e como eles impactam as condições econômicas. Você deve ter notado, na realidade, que algumas pessoas parecem ter talento para ganhar dinheiro. Vejamos alguns empresários como exemplo. Não importa os altos e baixos de seus negócios, eles acabam ricos. Enquanto isso, outros parecem não ter sorte financeira quando perdem oportunidades de ganhar dinheiro, ou mesmo que ganhem, podem rapidamente desperdiçá-lo, levando-os à mediocridade ou mesmo à pobreza. Mas o que faz a diferença? É educação, QI, escolha de carreira ou personalidade? O livro nos diz que não é nada disso. Nossos resultados financeiros não estão diretamente ligados a esses fatores. A verdadeira causa está em outro lugar. Em termos simples, o livro argumenta que todos nós temos um modelo de riqueza subconsciente. Ele atua como um termostato, determinando nossa capacidade de ganhar dinheiro e situação financeira. Se seu plano de riqueza for expansivo, você ficará rico mesmo que comece do nada. Se for limitado, você perderá sua riqueza mesmo que tenha muita. Para ter um bom plano de riqueza, você deve destruir muitas crenças antiquadas sobre dinheiro e alterar seus pensamentos e hábitos. Só então você poderá alcançar o sucesso financeiro e marchar em direção à liberdade financeira. O autor T. Harv Eker é o fundador de uma empresa de treinamento nos Estados Unidos sem qualquer status de celebridade. Poucos anos depois, o livro se tornou best-seller e está sempre entre os mais vendidos do mundo quando o assunto é criação de riqueza. O apelo duradouro do livro se deve ao fato de ele abordar os dilemas financeiros de muitas pessoas, oferecendo novas perspectivas e conselhos práticos. É aqui que reside o seu valor. Primeiro, mergulharemos no modelo de riqueza repetidamente enfatizado, o que isso significa e a sua importância para enriquecer. E em seguida, discutiremos a mentalidade que se deve adotar para concretizar esse projeto. Por último, exploraremos os hábitos que devemos promover. Juntas, essas sessões cobrem crenças, pensamentos e ações em relação à riqueza, fornecendo alguma inspiração ou motivação. Primeiro, vamos explorar o que significa o modelo de riqueza e por que ela é tão crucial para enriquecer. O autor explica no livro o que é um plano de riqueza. Assim como o projeto arquitetônico é um plano feito antes de construir uma casa, um projeto de riqueza é o seu plano ou atitude em relação ao dinheiro. Seu plano de riqueza abrange seus pensamentos, sentimentos e ações em relação ao dinheiro. À primeira vista, isso pode parecer abstrato e vago. Porém, o autor utiliza uma analogia para esclarecer, facilitando a compreensão de tudo isso. O autor compara o modelo de riqueza de uma pessoa ao termostato de uma sala, regulando a temperatura de um ambiente quando existem interferências externas que podem mudar a temperatura. Então, o que isso quer dizer? A situação financeira de uma pessoa
depende da meta de riqueza que ela estabeleceu para si mesma. Quer se trate de uma meta de 50, 100 ou 300 milhões, o dinheiro que se pode ganhar está aproximadamente alinhado com o que estabeleceu. Se por sorte ganharem mais do que a meta, não conseguirão reter esse excesso. Eventualmente, isso os deixará. Por outro lado, se perder muito por azar, é apenas um revés temporário. Eles acabarão por recuperá-lo. Nas palavras do autor, sua renda só aumentará até o nível que você deseja atingir. No livro, T. Harv Eker cita um exemplo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar das suas numerosas flutuações nos negócios, Trump, que já teve milhares e milhares de dólares, enfrentou perdas tremendas apenas para recuperá-los e tornar-se ainda mais rico em poucos anos. Por quê? O autor acredita que é porque o termostato de riqueza de Trump difere do da pessoa média. Por outras palavras, os empreendedores de sucesso podem perder as suas fortunas, mas não perderão o fato mais crítico para o sucesso: a mentalidade rica. Mas você pode se perguntar: o modelo de riqueza pode realmente ditar a riqueza de uma pessoa? A resposta do autor é muito direta. Ele acredita que o mundo funciona com base em causa e efeito. A riqueza e a pobreza são resultados, assim como a saúde e a doença. Se você quiser mudar o resultado, você precisa mudar a causa. Se você deseja ser rico, precisa ter a mentalidade dos ricos. Essa mentalidade gera sentimentos que levam a ações que produzem resultados. Todo esse processo é o que ele chama de termostato de riqueza ou modelo de riqueza. A natureza do plano de riqueza de uma pessoa determina sua situação financeira. O autor acredita que existem poucas pessoas no mundo que definem um modelo de riqueza ideal. Poucas pessoas definem o quanto realmente querem ganhar ou como querem viver. Existem pessoas que têm zero metas financeiras. Como consequência, sua chance de alcançar tal objetivo também é zero. Financeiramente, se você quiser alterar permanentemente a temperatura ambiente, a única maneira é zerar o termostato. Da mesma forma, se quiser mudar fundamentalmente a sua situação financeira, você deve redefinir seus objetivos financeiros, que é o seu plano financeiro. Como diz o autor, sua renda só pode subir até o nível que você está mais disposto a alcançar. Como entendemos essa afirmação? Ela contém 3 palavras-chave que podem nos ajudar a aprofundar o significado do plano financeiro. Primeiro, estar mais disposto. Como adultos, todos sabemos que ganhar dinheiro não é fácil e ganhar muito dinheiro ainda é mais difícil. Se alguém não deseja ficar rico, simplesmente não ficará. Para ser franco, mesmo que uma torta caia do céu, você ainda terá que se curvar para pegá-la. E mesmo se você ganhar na loteria, primeiro você precisa comprar um bilhete. Portanto, o pré-requisito para a riqueza é o desejo por ela. E esse desejo tem que ser muito, muito forte, a ponto de estar mais disposto. Isso garante que você se esforçará persistentemente por isso com todas as suas forças. Por exemplo, o autor menciona um estudante que queria ganhar muito dinheiro porque queria apoiar uma instituição de caridade para pacientes com AIDS. Uma crença como essa tende a ser mais duradoura do que os motivos comuns, porque a pessoa comum que deseja melhorar a sua vida através do dinheiro é apenas um desejo, não atingindo o nível de maior disposição. O segundo é alcançar. Conforme mencionado anteriormente, a situação financeira de uma pessoa depende da configuração do termostato financeiro, e isso pode ser meio enganoso. Isso significa que qualquer objetivo financeiro, uma vez definido, pode ser alcançado? Claro que não, porque você não só precisa traçar metas, mas também fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se você definir um plano financeiro especial com uma pequena meta de 100 milhões, estará apenas falando ou agindo? É um impulso passageiro ou um compromisso de longo prazo? As palavras alcançadas são cruciais aqui. Seus esforços devem corresponder a seus objetivos. E em terceiro lugar, você precisa ser único. Isso significa que os objetivos de uma pessoa não devem ser inatingivelmente altos, nem devem ser inferiores aos seus. Eles devem corresponder às habilidades de cada um. Essa capacidade
possui componentes inatos e aprendidos. Por exemplo, muitas pessoas sabem que Bill Gates e Warren Buffett tinham fortes antecedentes familiares. A mãe de Gates conhecia o presidente da IBM e o pai de Buffett era congressista. Seus planos financeiros são definitivamente diferentes dos das pessoas comuns. Essas diferenças se devem tanto a condições inatas quanto aos resultados do aprendizado e do esforço. Independentemente disso, as suas capacidades não estão muito longe das suas condições. Concluindo, lembre-se de que sua renda só pode aumentar até o nível que você está mais disposto a alcançar. O plano financeiro não é apenas uma simples meta numérica. É um sistema que inclui crenças, pensamentos e ações. A diferença entre os ricos e a pessoa média é a sistemática. Envolve atitudes para enriquecer, ações para ganhar dinheiro e o desejo por dinheiro. Quer sejam instintivos ou baseados em crenças, o seu plano financeiro não são simplesmente números. Assim, o plano financeiro influencia fundamentalmente a situação financeira de uma pessoa, funcionando como um termostato. É claro que todos sabemos que simplesmente ter um objetivo não é o suficiente. Também é necessária a abordagem e os métodos corretos. Então, que tipo de mentalidade alguém deveria ter para realizar o seu plano de riqueza? Neste livro, o autor identifica mentalidades e hábitos comportamentais muito diferentes entre ricos e pobres. Vamos abordar algumas delas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a mentalidade de ganhar dinheiro. O autor acredita que as pessoas ricas e as pessoas comuns têm atitudes diferentes em relação aos ganhos. Os ricos estão sempre pensando em ganhar, enquanto as pessoas comuns tendem a ter medo de perder. Assim, os ricos concentram-se nas oportunidades, enquanto a pessoa média tende a concentrar-se nos obstáculos. E isso leva a diferentes ações e resultados. Todos nós já ouvimos a pergunta clássica: o copo meio vazio ou meio cheio? A partir disso, podemos discernir a diferença de mentalidade entre a pessoa rica e a pessoa média. Quando os ricos veem um copo meio cheio, pensam em como encontrar mais água para enchê-lo. Em contrapartida, a pessoa média, ao ver o mesmo copo, preocupa-se em não perder a água que possui. A mesma situação pode ser vista de forma diferente. Os ricos veem crescimento potencial, enquanto as pessoas médias veem perdas potenciais. Os mais ricos preocupam-se com os retornos, enquanto as pessoas comuns estão mais preocupadas com os riscos. Em suma, os ricos concentram-se nas oportunidades, enquanto as pessoas comuns insistem nos obstáculos. Para se tornar rico, essa mentalidade deve mudar. E por que essa mudança é tão crucial? O autor nos diz que aquilo em que você foca se expande. E se você se concentrar nas oportunidades, verá oportunidades em todos os lugares. E se você se concentrar nos obstáculos, encontrará obstáculos por toda parte. Assim, os ricos estão sempre a tentar coisas novas, enquanto a pessoa média permanece hesitante e vigilante. E o resultado sobre tudo isso? Os ricos estão sempre em ação, enquanto as pessoas comuns estão sempre observando. A importância da ação é porque tudo o que é valioso, inclusive a sorte, é revelado. Depois de agir, nada é simples. A vida é como um rio sinuoso e muitas vezes você só vê a próxima curva. Para ver mais, você tem que seguir em frente. O autor introduz o conceito de entrar no corredor, sugerindo que se você estiver interessado em uma oportunidade, mergulhe primeiro e descubra o resto depois. Se você não der esse primeiro passo, nunca descobrirá as portas que podem se abrir para você. O livro conta uma história onde há anos o autor quis abrir uma pastelaria. Por falta de experiência, conseguiu um emprego em uma padaria, aproximando-se do gerente e auxiliando o padeiro. Com toda essa aproximação, ele aprendeu tudo sobre o setor. Eventualmente, sua ideia de confeitaria não deu certo, mas ele se aproximou do chefe da padaria. Surpreendentemente, essa conexão mais tarde apresentou a ele uma oportunidade de negócios referindo-se a equipamentos fitness. Vendo o potencial do negócio, ele mergulhou de cabeça e essa oportunidade
acabou o levando a se tornar proprietário de uma rede de lojas de equipamentos de ginástica, ganhando seus primeiros $1 milhão. Portanto, o autor acredita que a ação é sempre melhor do que não fazer nada. É somente através da ação que você adquire mais conhecimento, conhece mais pessoas e, potencialmente, descobre oportunidades inesperadas. A diferença de atitude em frente aos riscos e oportunidades é a razão pela qual os ricos, que se concentram nas oportunidades, acabam muitas vezes por ter sucesso, enquanto as pessoas comuns, excessivamente cautelosas e sempre atentas, perdem as oportunidades de obter riqueza. E, em segundo lugar, diferentes formas de ganhar dinheiro. O livro aponta que os ricos geralmente ganham com base nos resultados, enquanto a pessoa média tende a ganhar com base no tempo. Estes dois métodos de rendimento diferentes conduzem às disparidades significativas na riqueza. Na realidade, a maioria das pessoas ganha um salário fixo e muitas preferem este método. Por quê? Na maioria das vezes, em parte por causa das influências familiares. Muitos ouviram conselhos de seus pais como estudar muito, tirar boas notas, encontrar um bom emprego e, se você tiver uma renda estável, será feliz. Para muitos, ter um salário consistente todos os meses para sustentar a si e a sua família proporciona uma sensação de segurança. No entanto, o autor argumenta que, como há um limite de tempo que se pode trabalhar, ganhar com base no tempo significa que há um limite para a renda potencial. E isso vai contra um dos princípios de construção de riqueza. Nunca limite a sua renda. Embora um salário estável traga conforto, também pode limitar seu potencial de ganhar mais. Em contraste, a maioria dos ricos ganha com base em resultados, como comissões de vendas, taxas de transação, participação nos lucros, royalties e etc. Eles estão vinculados ao desempenho do trabalho ou aos resultados das transações. Esses rendimentos podem flutuar, mas não têm um limite máximo, razão pela qual podem conduzir uma riqueza imensa. No mundo dos negócios, a recompensa geralmente está associada ao risco. Para enriquecer, é preciso correr certos riscos e passar de um salário estável, baseado nas horas trabalhadas, para uma renda mais variável baseada nos resultados. O autor acredita que é um desafio enriquecer com remuneração baseada no tempo. Por isso, ele sugere que aqueles com salários fixos negociem com seus empregadores para serem pagos parcialmente com base no seu desempenho. E se isso não for viável, considere se tornar o seu próprio patrão. Você pode começar com uma atividade secundária, como ensinar ou consultar em um determinado setor, garantindo que o pagamento seja baseado nos resultados. Em essência, você deve se esforçar para ganhar com base no seu desempenho, e não no tempo, pois é um passo crítico em direção à riqueza. Refere-se à renda que cresce ao longo do tempo, como juros, aluguéis, royalties. Alcançar esse tipo de renda é crucial para a liberdade financeira. Segundo o livro, a concretização de um plano de riqueza segue uma série de processos. As ideias levam a sentimentos, os sentimentos levam a ações e as ações levam a resultados. Já discutimos anteriormente as crenças e a mentalidade para a acumulação de riqueza. Agora, vamos explorar os hábitos comportamentais que é preciso para manifestar esse modelo de riqueza. A número 1, vá com tudo em seus compromissos. Conforme mencionado anteriormente, a situação financeira de um indivíduo é determinada pelas metas que ele estabelece para si mesmo. E tudo isso está no centro do plano de riqueza. Mas é crucial notar que estas não são apenas palavras vãs. É preciso se comprometer genuinamente com eles. O autor ressalta que comprometer-se significa sem reservas, estar disposto a fazer o que for preciso de todo o seu coração, dedicando todo o tempo necessário e mergulhando totalmente. É evidente que construir riqueza não é tão fácil como passear no parque. Não se trata apenas de desejar a riqueza. Trata-se de fazer um compromisso com sua própria vida e cumpri-lo. Por que esperar pelo sucesso sem dar tudo de si? Algumas pessoas podem argumentar: eu trabalho todos os dias como um cachorro, e isso não é o suficiente? Certamente estou tentando ficar rico. Mas, segundo o autor, o que muitos consideram ser o seu melhor esforço muitas vezes fica aquém.
Por exemplo, você está disposto a trabalhar 16 horas por dia, pronto para trabalhar 7 dias por semana sem folga nos finais de semana. Você pode sacrificar o tempo com a família e amigos e abrir mão do lazer? Você investiria todo o seu tempo, energia e capital sem retornos garantidos? Para muitos dos ricos, esses sacrifícios são comuns porque a maioria das pessoas não está preparada para fazer todo o esforço necessário quando solicitado. Você juraria pela sua vida ficar rico nos próximos 10 anos? Muitas pessoas recusariam. No fundo, eles não estão prontos para trabalhar incansavelmente pela riqueza. Somente lutando de todo o coração e sem reservas por um objetivo definido é que alguém pode ter uma chance de sucesso. Para evitar culpar, reclamar e dar desculpas, o autor observa que os indivíduos comuns, em comparação com os ricos, muitas vezes desempenham o papel de vítima. Este papel é caracterizado por uma tendência a culpar, reclamar e dar desculpas. Normalmente, aqueles que apresentam essas características acabam fracassando em seus empreendimentos. Culpam a economia, o governo, a sua indústria, seus patrões, parceiros, familiares, amigos e até seus próprios pais. Aos seus olhos, a culpa sempre é de outra pessoa, nunca deles mesmos. E mesmo quando admitem o erro, têm uma infinidade de razões para justificá-lo. Tais comportamentos de culpar, reclamar e dar desculpas podem aliviar momentaneamente o estresse ou ansiedade decorrente dos fracassos, mas fundamentalmente agravam as situações e os afasta do caminho correto para chegar à riqueza e liberdade financeira. Como mencionado anteriormente, aquilo em que você se concentra se expande. Quando você reclama, sua atenção invariavelmente está voltada para os aspectos negativos da vida e não para os positivos. Consequentemente, de acordo com a lei da atração, você acaba presenciando ainda mais erros. Em outras palavras, enquanto você está ocupado reclamando, você está essencialmente atraindo mais infortúnios para a sua vida. Assim, toda vez que você culpa alguém, dá desculpas ou reclama, você está essencialmente sabotando suas próprias chances de sucesso financeiro. O autor sugere que sempre que você se entregar a tais comportamentos, é crucial lembrar que você está se afastando do caminho da riqueza e mudar de rota imediatamente. Isso pode parecer rigoroso, mas impede-nos de culpar os outros, de dar desculpas ou de lamentar a sociedade. Ao minimizar esses hábitos prejudiciais, nos distanciamos do fracasso e nos aproximamos do sucesso. E em terceiro lugar, seja humilde e continue aprendendo. Os indivíduos ricos tendem a permanecer curiosos sobre o mundo e a possuir um hábito consistente de aprendizagem. Em contraste, os indivíduos comuns muitas vezes agem como se não houvesse nada de novo sob o sol, presumindo que já sabem tudo. No entanto, se você ainda está lutando com questões financeiras, certamente há muito sobre riqueza e vida que você precisa aprender. Na juventude, o autor enfrentou um período de dificuldades financeiras. Felizmente, uma vez ele conheceu um amigo rico de seu pai que durante a conversa lhe disse: "Se você ainda não alcançou o sucesso que deseja, há algo que você ainda não sabe." Esse conselho foi uma revelação para ele, mudando sua mentalidade de alguém que pensava que sabia tudo para alguém ansioso por aprender. Essa transformação desempenhou um papel significativo no sucesso subsequente de sua carreira. Mas por que o aprendizado e o conhecimento são tão essenciais na busca pela riqueza? Do ponto de vista prático, é claro que os especialistas de uma determinada área tendem a ser mais ricos, enquanto os indivíduos médios permanecem medíocres no seu domínio profissional. Independentemente de ser empresário ou técnico, de ganhar comissões ou um salário fixo, de investir em ações ou em imóveis, é quase uma certeza. Quanto maior a experiência profissional de uma pessoa, maior será a remuneração que ela receberá. Assim, a aprendizagem contínua e o aprimoramento das competências profissionais são meios fundamentais para aumentar a renda e a riqueza em massa. De uma perspectiva filosófica, nada no mundo permanece estático. Tudo está em constante mudança, especialmente na sociedade. Com o advento de novas revoluções tecnológicas, o conhecimento evolui rapidamente e as indústrias,
sofrem mudanças sísmicas. Se não mantivermos o hábito de aprender ao longo da vida, corremos o risco de sermos deixados para trás pelo progresso social. O autor afirma que a forma fundamental, não só de obter riqueza, mas também de preservá-la, é permanecer humilde, aprender constantemente e evoluir continuamente. A premissa central deste livro é que cada indivíduo possui um modelo de riqueza interna. Funciona como um termostato, determinando a capacidade de ganhar dinheiro e sua situação financeira. Não se trata apenas de estabelecer metas numéricas. É um sistema intricado que abrange crenças, processos de pensamentos e ações. Por outras palavras, para tornar este termostato eficaz, é necessário romper com noções ultrapassadas sobre dinheiro, adaptar novas formas de pensar e formar novos hábitos. E isto inclui assumir riscos, mudar o foco dos obstáculos para as oportunidades e se comprometer com a aprendizagem ao longo da vida. O autor identificou padrões de pensamentos e estratégias de ação relacionadas à riqueza no livro. Ele os apresenta através de perspectivas contrastantes entre os ricos e as pessoas comuns, deixando uma impressão duradoura. Por exemplo, enquanto os ricos jogam o jogo do dinheiro para ganhar, os indivíduos comuns jogam para não perder. Os ricos estão ansiosos para promover os seus pontos fortes e valores, enquanto os indivíduos médios evitam a autopromoção. As pessoas comuns trabalham arduamente para ganhar dinheiro, mas os ricos fazem com que seu dinheiro trabalhe arduamente para eles. No livro, T. Harv Eker faz uma observação importante. Ele diz que os conceitos e insights fornecidos no livro não são universalmente certos ou errados, mas apenas representam as experiências e pontos de vista do autor. Em vez de aceitar ou rejeitar cegamente as informações, é melhor validar através de ações e testar esses conceitos no mundo real. O pensamento de mente aberta, combinado com ações decisivas, é a verdadeira chave para o sucesso financeiro na vida. Se você ainda não leu Os Segredos da Mente Milionária, que tal ler e nos contar o que achou? E se você já leu, que tal deixar nos comentários sua opinião sobre essa leitura? Muito obrigado por estar conosco em mais um de nossos vídeos. Desde já, desejamos que você realize todos os seus sonhos e objetivos e que você tenha uma mentalidade e uma vida abundante.